aula de língua portuguesa para você do quarto ano. Eu sou a professora Vanderlane e eu espero que você já me conheça, tá? Então, hoje na aula de hoje nós vamos rever o conteúdo sentido de palavras, que foi o conteúdo que a gente estudou na aula anterior, na aula passada, na verdade, na semana passada, mais precisamente na quinta-feira. Então, para você refrescar a sua memória, para você realmente fixar esse conteúdo, hoje eu trouxe exemplos e informações muito precisas, muito legais, muito importantes, tá? Mas antes disso, você já sabe que eu trouxe aquela história bem legal para a gente ler juntinho aqui. Vamos lá? Vem comigo? Vamos à hora da leitura, que é a hora da história, a hora que você mais gosta. Vamos lá! A história de hoje é Quem tem medo do ridículo? Essa história é uma história de Ruth Rocha. Então vamos conferir. Todo mundo tem seus medos, de escuro ou de furacão, de cachorro ou de galinha, de polícia ou de ladrão. Mas o medo mais terrível é de fazer, de repente, um papel muito ridículo no meio de toda a gente. Ridículo dá mais medo do que cair de avião, do que dar trombada em poste, do que tiro de canhão. Dá mais medo que fantasma, mais medo até que dentista, mais que cair de cabeça, que trombar com terrorista. Imagine ir numa festa com uma turma lá da escola. Sua mãe bota em você sua roupa mais frajola. Calça comprida, sapato, cabelo bem penteado, camisa com colarinho e um paletó alinhado. Quando chega, você vê a turma de jeans rasgado, de camiseta e boné e tênis bem desbotado. É coisa de apavorar, a vida da gente estraga, dá vontade de matar, que mico que a gente paga. Outra coisa que apavora, que nos dá muita aflição, é em dia de sabatina não sabermos a lição. A gente em frente da classe com uma cara de bocó, sem saber coisa nenhuma, ridículo de dar dó. Mas às vezes dá mais medo de saber uma lição que a classe inteira não sabe. Você banca o caretão. E veja se não dá medo, de vez em quando na escola, todo mundo está falando, não está dando a menor bola. No meio do barulhão, de repente a gente fala, e neste mesmo momento a classe inteira se cala. Sua voz sai esquisita, com um jeito muito infeliz. E quase sempre é besteira aquilo que a gente diz. Quando a gente está com a turma e a mãe da gente aparece, às vezes é o maior mico que a gente paga e não esquece. Agora, a gente gosta do irmão, ainda mais pequenino. Mas às vezes dá vergonha carregar nosso irmãozinho. No meio de uma conversa, causa grande sofrimento não conseguir segurar, soltar um pum barulhento. Soltar um pum é natural, que qualquer pessoa faz. Mas, conforme a situação, é ridículo demais. Se pensarmos um bocado, chegamos à conclusão que ridículos são todos, depende da ocasião. Por isso, cada um de nós será ridículo quando
ficar muito preocupado com o que os outros estão pensando. Enfim. Bom, gente, essa história trouxe aí claramente um bom ensinamento pra gente, que a gente tem essa mania, né, de se preocupar em pagar mico, se preocupar em fazer algo ridículo, né, em ter medo do ridículo. Mas a gente paga mais mico ainda quando a gente está se preocupando com o que os outros estão pensando. A gente fica desconfortável, a gente não aproveita o momento. Outra coisa que eu tenho a falar sobre esse texto eu gostei muito da opinião quando a autora fala que quando a gente vai falar e não sabe o que dizer, a professora pergunta e aí todo mundo está esperando você responder e você não sabe. Aí você paga o maior mico. Mas por que será que você paga o maior mico? Por que será que isso acontece quando a professora pergunta e a gente não sabe responder? É fácil. Significa dizer que você não prestou atenção no que o professor explicou, a professora falou, explicou o conteúdo, você não estava prestando atenção, por isso você não sabe responder. Significa também dizer que às vezes você é tímido e aí você acaba por não lembrar, dar um branco. E também uma coisa que eu vou dizer para você que é bem importante. Um professor, ele nunca faz uma pergunta para um aluno se ele não tiver explicado aquele conteúdo antes. A única vez que o professor vai fazer uma pergunta sem ter explicado o conteúdo antes será simplesmente quando ele quiser te sondar, ele quiser saber da turma, até em que ponto você sabe sobre aquele conteúdo, para ele então poder explicar e aumentar o seu conhecimento sobre aquele assunto. Então, somente quando o professor quer ampliar, quer saber, quer sondar o teu conhecimento sobre certo assunto, ele vai te perguntar. Se você não sabe, também ele vai estar absorvendo aquilo para poder trabalhar melhor. Não só você, como todos os outros colegas da sua turma. Então, quando o professor passa um certo conteúdo, ele explica, ele faz exercício, ele exemplifica e te faz uma pergunta depois sobre aquele certo conteúdo, significa dizer, e você não sabe responder, significa dizer que você não prestou atenção na aula. Então fica a dica, preste mais atenção e evite aí passar por ridículo, né? Muito bem, conteúdo, agora vamos focar aqui no conteúdo sentido de palavras que eu trouxe para vocês. Enfim, também voltando aqui no fato de um professor estar dando aula, né? Quando um professor te faz uma pergunta, ele te dá uma frase e te pergunta que sentido aquela palavra assumiu naquela frase e você não souber também responder, significa dizer que você tem um vocabulário curto, não está estudando, não está pesquisando novas palavras, novos significados, significados que as palavras assumem de acordo com o decorrer, de acordo com o contexto em que elas estão. E aí, quando você não compreende, você não consegue interpretar o sentido que aquela palavra assumiu, que valor tem aquela frase, é porque você precisa descobrir mais, conhecer mais os variados sentidos que uma palavra assume. Mas o que é sentido, professor? O que é significado? Então, antes disso, você tem que aprender a diferença entre sentido e significado, que é diferente, totalmente diferente. Significado, o que é, professora, significado? Significado é o referente, é a coisa ao qual a palavra representa no mundo. É a coisa, né? Por exemplo, eu falo a palavra maçã. E aí, o significado de maçã é a coisa que representa aquela palavra, a própria fruta, tá? E sentido, o que é, professor? Sentido já é o significado que uma palavra assume em diferentes contextos, certo? Por exemplo,
Eu não sei se você... eu acho que você já ouviu, mas antes, deixa eu te dar um exemplo de significado. A palavra cadeira, né? Quando a gente fala, eu te falo a palavra cadeira, o que vem na sua mente? Você imagina logo várias cadeiras, o sentido, o significado de um assento, um objeto para se sentar. E existem várias formas de cadeira, né? Vários tipos de cadeira. E aí já vem na sua mente aquele objeto, aquele tipo de assento, né? A cadeira da sua sala, do seu quarto, a cadeira da escola. Beleza. Mas quando eu te falo, ou você já ouviu, deve ter ouvido, a sua avó, sua tia, mãe, um parente, o seu avô, um parente aí, que deve ter, já deve ter falado assim, eu tô com uma dor nas cadeiras. As cadeiras aí que tá doendo é a cadeira que você senta. Já a palavra cadeira aí assume o sentido. É um sentido figurado, mas assume o sentido de costas. Viu só? Como uma palavra, ela tem um significado, mas quando ela está inserida em um certo contexto, ela pode assumir um outro sentido, ok? Deu para entender direitinho? Isto é, as palavras elas têm um sentido próprio e um sentido figurado, quando a gente joga num contexto, tá? O sentido próprio que ela assume é o sentido da palavra diretamente, o sentido literal, aquele diretamente no seu sentido que está escrito lá no dicionário, o sentido literal, tá? O sentido real. E o sentido figurado é o valor simbólico que ela assume aí, de acordo com o contexto. É o sentido não real, tá? Então, vamos aos exemplos. Tem aí o exemplo 1. Que traz a palavra manga com vários sentidos diferentes, né? Então, são 3 que eu trouxe para vocês. Vamos ler o primeiro. Antônia apertou minha manga, adorei. Antônia apertou minha manga, adorei. Que manga? Manga é essa? Que sentido tem a palavra manga nesta frase? A manga é a parte de uma peça de roupa. A manga da blusa, ela apertou a manga da minha blusa, eu adorei. Estava folgada, entendeu? Exemplo 2. Ela cortou a manga e comeu tranquilamente. Manga, ela cortou a manga e comeu tranquilamente. Agora, manga aí já assume o sentido de fruta, viu? Significado totalmente diferente do outro. 3. Tiago manga da dança das meninas de sua rua. Pronto, agora esta palavra manga aí já refere-se ao verbo mangar. A gente fala assim, né? É um verbo, existe para nós, de acordo com a região, isso aí já é questão de variação linguística, que traz aí a questão do regionalismo, mas aqui na nossa região, sim, em algumas outras, se utiliza este verbo que representa, que significa sorrir, caçoar, zombar de outra pessoa, né? Dar risada, enfim. E quis dizer aqui que o Tiago zomba, acha graça da dança das meninas de sua rua, né? Então, observe que esta mesma palavra, manga, ela tem sentidos diferentes de acordo com o contexto onde ela está. Tem outro exemplo de uma outra palavra, que é a palavra letra. Olha só, eu trouxe 4 frases com 4 contextos diferentes. Vamos ler. Você tem uma letra muito bonita. A palavra letra aí já significa o quê? O que significa a palavra letra aí? Está significando caligrafia. A forma de escrever, a sua caligrafia. Pode escrever até números. Enfim, a pessoa vai dizer letra. A sua letra é muito bonita, a sua caligrafia. 2. É tão linda a letra dessa canção. Letra aí já está significando a composição da música, né? O texto, né, que compõe, né? 3. Leandro tirou de letra os desafios do professor. Agora, essa letra aí já representa que Leandro, né, no caso da frase, Leandro ele respondeu com muita facilidade os desafios propostos aí pelo professor. 4. Quantas letras tem seu nome? Olha só,
o sentido que assumiu a palavra letra nesta frase. Letras aí já representa o elemento gráfico do alfabeto, né? As letras, os elementos gráficos aí que representam o alfabeto, certo? Como nós podemos observar, algumas palavras têm escritas semelhantes, né? Porém, elas são de origens diferentes, como a palavra manga, que foi o que eu mostrei para vocês. Pode ser fruto, pode ser a parte de uma peça de roupa e pode ser também a questão de zombar, né? É escrita da mesma maneira, porém, elas não têm relação entre si, tá? No conceito. Cada um tem um conceito diferente. Já a palavra letra, que eu trouxe para vocês também 4 exemplos aí, ela pode significar um elemento básico do alfabeto, pode significar uma canção, pode significar a caligrafia, com exceção daquela frase, né? Fulano tirou de letra, com exceção dessa aí. Todas as outras, elas possuem uma relação entre si, que se refere ao conceito, né? O conceito de escrever. Então, agora nós vamos nos exercitar para saber se a gente está aprendendo direitinho o que é sentido de palavra, tá? Como uma palavra assume um sentido em um certo contexto e em um outro contexto já assume um outro sentido, tá? Vamos ler. Que sentido a palavra grifada assume na frase abaixo? Tudo estava indo bem, mas no meio do caminho tinha uma pedra. Olha só. É questão de interpretação. Quando se fala em sentido, você tem que saber interpretar. Tudo estava indo bem, mas no meio do caminho tinha uma pedra. Aí não quer dizer que literalmente no meio do caminho havia uma pedra ali. Não, esta frase, o sentido que a palavra pedra assume aí é um sentido figurado, um sentido não real, um sentido simbólico. Ou seja, alguém quis dizer que tudo estava indo bem, mas houve alguma coisa, algum impedimento que aquilo deixou de andar bem, parou, né? Não foi mais para frente. Entenda, questão de interpretação. Então, o significado que a palavra pedra assume nesta frase é fragmento de rocha, o sentido literal? Não é o sentido literal, não é o sentido próprio dela, é o sentido figurado. É um tijolo? Não. É um empecilho ou é uma sujeira? Gente, o sentido que a palavra pedra assume aí é o sentido de empecilho, de impedimento. Algo impediu que as coisas continuassem bem, certo? Próxima questão. Analise a frase abaixo. Por sua causa, Sandra foi dormir grilada. Essa palavra aí, o que a palavra em destaque quer dizer? Qual é a palavra que está destacada aí, pessoa? Me responda. Você. Grilada. Isso. A palavra grilada está destacada aí. Está bem destacada, de uma cor diferente e sublinhada para você perceber qual é a palavra de cara. Bem, o que ela quer dizer? Por sua causa, Sandra foi dormir grilada. Ela foi dormir cheia de grilo, cheia de inseto, foi dormir ouvindo música, foi dormir preocupada, inquieta, chateada, ou ela foi dormir com muito barulho de grilo. Ela foi dormir grilada por sua causa. Gente, esta palavra também assume um sentido figurado, tá? Um sentido simbólico que vai representar que Sandra foi dormir preocupada, inquieta, chateada, entendeu? Grilada. Até essa mesma palavra, ela toma um significado, a gente pode representar como exemplo de gíria, né? Vamos lá, próximo. Relacione as colunas de acordo com o significado que a palavra bater assume em cada frase, tá bom? Então, nós temos 4 frases aí e cada uma delas tem a palavra bater. Só que em cada uma delas também, esta mesma palavra vai assumir um sentido diferente, tá? Porque cada uma delas é um contexto diferente, uma situação diferente. Então, preste atenção, porque você tem que ler
atentando-se para a compreensão, na verdade, mais ainda para a interpretação, tá? Para você realmente conseguir compreender aí o sentido que ela está trazendo com ela. Então, primeira frase. Minha mãe vai me bater. Esta palavra bater representa, simbolicamente, tem o sentido de quê? Vai pensando que eu vou lendo a frase 2. Ana Júlia foi ao rio bater roupa. Vai pensando também. Assim meu coração até para de bater. Olha a palavra bater, de novo aí, só que em outro contexto. Eu sei, vai bater saudades. E aí, gente, vamos responder, vamos relacionar a primeira coluna aí com a segunda coluna, numerando ao seu significado, tá? Vamos numerar o significado de acordo com as frases. No primeiro bater, frase 1. Minha mãe vai me bater. Significa o quê? Aparecer, chegar. A ação significa, gente, a ação de dar uma surra, tá? Vai bater. Então, a gente vai colocar o número 1 aí no significado ação, surra. 2. Ana Júlia foi ao rio bater roupa. Era de costume antigamente falar assim, porque, na verdade, quando ia se lavar a roupa no riacho, na fonte, no rio, né, elas usavam, as lavadeiras usavam uma tábua, né, e para apoiar a roupa e lavar e bater. Literalmente, elas batiam a roupa na tábua para sair a sujeira com mais facilidade e com mais rapidez também, porque elas também tinham muitas outras tarefas para fazer. E com mais precisão. Então, esta palavra aí foi indo e as pessoas acostumaram a entender que bater a roupa significa lavar a roupa. Então, a gente vai colocar o número 2 na opção, no sentido lavar, ok? 3. Assim meu coração até para de bater. Que significado, que sentido assume a palavra bater aí agora? É um sentido de pulsar, não é? Então, tá ali o significado dela, o sentido, e a gente vai colocar o número 3. E por último temos, eu sei, vai bater saudades. Pronto, bater aí significa chegar, surgir, a saudade vai surgir, vai aparecer. Eu vou sentir saudades, ok? Então, vai ser o número 4. Muito bem, próximo exercício, gente. Relacione as colunas de acordo com o significado que assume a palavra doce em cada frase. Vamos lá, da mesma forma da questão anterior, a gente vai relacionar as colunas de acordo com o seu significado, né? O sentido que ela assume aí. 1. Gosto de doce de banana. A palavra doce assume o sentido de açucarado, sobremesa cremosa à base de açúcar ou gentil, amável. Doce de banana é uma sobremesa cremosa à base de açúcar, não é? Muito bem. Número 1, a gente vai colocar neste significado aí, neste sentido. 2. Ela é um doce. E aí, essa palavra significa o quê? Vai ter um sentido de uma pessoa gentil, amável. Então, você vai colocar o 2 lá no seu sentido correspondente. 3. Isso está doce demais. Ó, agora o doce aí vem para o seu sentido, né? Mais literal. Algo açucarado. E aí você vai colocar o número 3. Tudo bem? Conseguiu acompanhar? Estou indo muito rápido? Então, vamos lá. Temos uma aqui, que se a gente estivesse em sala de aula, eu ia pedir para você procurar no dicionário. Mas também é possível aqui agora, né? O tempo é pouco, mas eu posso até pedir para você pegar o dicionário, procurar, ver se a palavra cabeça aí tem outros sentidos, que também às vezes tem dicionário, a maioria deles traz o sentido real, o sentido literal. Mas em alguns novos dicionários também vai trazer o sentido figurado. Alguns deles trazem até o Fzinho, né? Com o sentido figurado e traz o exemplo de uma frase
quando uma palavra está assumindo um sentido figurado. Então, nós vamos responder agora, tá? Se você puder já saber também, já vai falando aí, que eu vou imaginando que você está respondendo aqui. Espero que você esteja acompanhando mesmo. Escreva o significado que assume cada palavra cabeça na frase abaixo. Você pode até tentar escrever aí no seu caderno, tá bom? O cabeça dos grevistas bateu a cabeça no poste. Olha só. Primeiro cabeça aí significa o quê? O cabeça dos grevistas. Esse cara é o líder, é o chefe de um grupo, é o chefe do grupo lá dos grevistas, tá? Quando a gente fala o cabeça, ele é o chefe, é quem manda, é quem dá as orientações, é quem dá as ideias, né? Sugere, dá a opinião mais precisa, né? Quem bola as coisas todas é o chefe, é o cabeça, tá? O segundo cabeça, segunda palavra cabeça aí significa o quê? Bateu a cabeça no poste, vai lá para o seu sentido literal. É a parte do corpo humano, né? O corpo humano é dividido em 3 partes, cabeça, tronco e membros. Então, uma parte delas chama-se cabeça. Tudo bem? Sentido literal. Muito bem, gente. Então, eu vou te convidar agora a você tomar só um copinho de água rapidinho, deixar o seu material pronto, os seus livros, que daqui a pouco tem mais aula e a gente vai trabalhar aí as questões do livro, tá? Tô te esperando aqui. Até já já. E aí, foi rapidinho, né? Muito bem, muito obrigada por você estar continuando nos assistindo. Obrigada pela atenção, muito obrigada pelo seu esforço diário. Eu sou a professora Vanderlane, espero que você não tenha me esquecido. E eu estou aqui para a gente continuar a aula que a gente deu início, né, agora há pouco. E o conteúdo maravilhoso que é sentido de palavra. Quando você tiver noção sobre o quanto é significativo este conteúdo para a sua vida, aí você vai conseguir interpretar todo o enunciado que vier para você, todo o texto, enfim, tudo, porque você vai se preocupar melhor com o sentido que as palavras assumem nos contextos aí da vida, tá bom? Então vamos comigo para a gente continuar a aula de hoje, que é sentido de palavras. Pronto, já estou aqui e vamos refrescar a sua mente aí do conteúdo que eu acabei de explicar na aula anterior e vou continuar nesta agora. Muita atenção. Primeira coisa que você tem que aprender e relembrar, que eu já falei para você. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que significado o conceito, né? É diferente de sentido. Por quê? Porque o significado, ele é o referente, ele é a coisa ao qual a palavra se representa no mundo, né? É a coisa tal como ela é o sentido, é o significado dela real, né? No mundo, a representatividade dela na realidade, tá? E o sentido não, o sentido é o significado que uma palavra, né? Ela pode assumir de acordo com o sentido, de acordo com o contexto onde ela estiver inserida, né? É um contexto, por exemplo, eu falo uma palavra em um certo contexto aqui, de uma forma, ela representa um significado aqui, e se eu falar colocar ela em um outro contexto diferente, de uma maneira mais simbólica, ela já vai ter um sentido diferente, tá? Ou seja, sentido é sim um significado, mas não é um significado tal qual a palavra é, e sim o significado que ela assume perante aquela realidade, ok? Em que ela foi proposta. Muito bem, isto é, as palavras, elas têm sentido próprio e sentido figurado, ok?
O sentido próprio, que é como eu falei, que é o significado real, ela é o sentido da palavra diretamente no seu sentido literal, o seu sentido real, o sentido que ela assume, né, que ela apresenta lá no dicionário, né? E o sentido figurado é o valor simbólico, representativo que aquela palavra assume num contexto. É o sentido não real, tá? Só representativo. Então, eu trouxe para vocês exemplos de palavras que assumem, né? Que, no caso, eu trouxe aqui uma palavra. Uma palavra, ela assume vários sentidos de acordo com o contexto em que eu empregar esta mesma palavra. Vamos lá. Primeira frase aqui. Eu adoro o verde do campo. A palavra verde assume um sentido de vegetação. A vegetação do campo, as árvores, o ar fresco, tudo aquilo que fala da vegetação, né? Da floresta, que este verde resume. Então, ele assumiu um sentido de vegetação. Eu adoro a vegetação do campo, né? A beleza das matas. 2. Me encantei com seus olhos verdes. A palavra verde agora assume o sentido real, o sentido próprio, o sentido de cor. Representa a cor verde, ok? Cor dos olhos. 3. Ele ficou verde com a situação. Já este verde aí está representando um significado, né? Sentido figurado da situação, como a pessoa ficou. De acordo com a situação, ela ficou com medo ou ela ficou nervosa, ficou verde com aquela situação. Não coma essa manga. Ainda está verde. Agora, verde aí assume o sentido, o contrário de maduro, que ainda não está pronto para ser consumido. Viu? Como uma palavra apenas assume vários sentidos, de acordo com o contexto onde ela estiver inserida. Eu posso falar, esta palavra tem com vários outros sentidos. Quem conhece, quem compreende o contexto, a vivência, quem tem certas vivências, vai compreender o que eu vou querer dizer, vai entender, tá? Literalmente eu estou falando entender, tá? É questão de interpretação, tá? Não é só compreensão, eu li, eu compreendi, eu vou entender, tá? Além do que está escrito. Muito bem. Olha só o texto que eu trouxe para vocês. Meu trabalho é um saco. Desculpa, gente. Deixa eu ler o texto. O título. Nunca faça isso, tá? Sempre leia o início pelo título. É o que eu mais cobro, né? Acabei fazendo errado aqui. Então, o título aqui. Que saco. Olha só. Meu trabalho é um saco. Não aguento mais a rotina de encher sacos e sacos de grão de milho. Além de encher dezenas de sacos diariamente, ainda tenho que aturar a encheção de saco do meu colega de trabalho André, que só fala em ensacar. Ah, que puxa-saco! Viu? Esse texto é bem legal. Bem legal, traz a palavra saco com diferente sentido aí. Fazendo um trocadilho, um jogo de palavras, mas você compreendeu, eu acredito que você compreendeu, né? E conseguiu entender, interpretar o sentido que esta palavra assumiu em cada situaçãozinha que foi lida aqui, que foi exposta no texto. O que ele quis dizer? Que sentido assume a palavra saco
nessas situações que foram expostas aqui no texto? Olha, eu trouxe aqui um exercício para a gente justamente falar sobre isso. Na questão 1, no exercício 1, pergunta justamente quais os significados que a palavra saco tem aí no texto. Ela assume vários não, ela assume precisamente 2 significados, né? Que é o sentido real e o seu sentido figurado. O sentido real, o sentido próprio, né? Que ela traz o significado tal qual a coisa é, tal qual a coisa é representada no mundo, que é o saco, como é que eu posso dizer? Deixa eu te mostrar. Ele é um receptáculo, algo que eu possa estar depositando o que eu quiser, um receptáculo de pano, papel, couro, borracha ou material plástico, que é aberto apenas por cima e ele é usado para diversos fins. Sim, ele tem um significado, esse significado, o sentido próprio, o sentido real, tal qual a coisa é representada no mundo. Mas também saco assume aí no texto um sentido figurado, que é o valor simbólico que ele representa, né? Naquele contexto, que foi também de amolação, chateação. Ou seja, ele diz que saco, meu trabalho é um saco, é algo chato, já é monótono, cansei, não aguento mais aquilo, estou chateado, não gosto. Aí também fala também aqui no texto, deixa eu mostrar, que eu tenho que aturar a encheção de saco, né? Também ele fala que o colega dele amola ele com essa questão de só fala em sacar, né? Que é literalmente encher o saco. E diz que puxa saco, né? Também a palavra saco aí entra como, mas a gente não falou. Puxa saco aí já é uma palavra só, composto. Já não entra no significado, nos sentidos que saco assume. Mas foi vários trocadilhos que ele usou aí no texto. Pois bem, então a gente vai colocar no significado, no sentido próprio da palavra saco, e 2 no sentido figurado, que ela assume aí, tá? Observe, olhe para a tela e veja o que foi colocado. 1 no sentido real, literal, o próprio, e 2 no sentido figurado. Bem, e aqui o que a gente vai fazer na questão 2? Nós vamos colocar o número 1 naquelas frases em que a palavra saco apresenta o significado 1 que a gente colocou aí, que é o sentido próprio. E a gente vai colocar o número 2 nas frases, né, que tem a palavra saco assume o sentido, o significado 2 aí, que foi o que nós colocamos de vermelho aí, ó. Pode observar aí embaixo. Tá? O sentido figurado, tá bom? Então vamos lá. Não me enche o saco. Neste caso aí, não está a pessoa, né? O interlocutor não está se referindo literalmente, não está falando literalmente de encher o saco. Não venha me amolar, né? Não venha me chatear, por favor. Então, é o sentido figurado. A gente vai colocar qual número? Lembre, observe aí o 1 ou o 2. O 1 representa o sentido real, o sentido próprio, tal qual a coisa é, tal qual a coisa é representada no mundo. E o 2 é o sentido figurado, um valor simbólico que ela assume aí de acordo com o contexto onde ela estiver inserida. Então, como é um valor simbólico, é o sentido figurado, vai estar, essa frase diz para você não me amolar, não me chatear, não venha me fazer perder a paciência, né? Não venha me amolar aqui, não. Então, o sentido figurado é o 2. Bem, letra B. Temos que encher o saco com estas castanhas. Agora, a questão de encher o saco aí é o sentido literal, de encher mesmo o saco, o receptáculo com as castanhas. Então, a palavra assume o sentido tal qual ele é, o sentido próprio. Letra C. A reunião foi um saco. Quis dizer que a reunião foi chata, tá? Não foi legal, não gostei, foi monótono, não sei.
Eu não gostei, foi chata. Então, é o significado que a palavra saco assume aí nesta frase é um sentido, é um valor simbólico, um sentido figurado por causa do contexto, tá? Então, o significado aí é o significado 2, sentido figurado. D. Vou comprar um saco de ração. Este saco aí já deu para perceber. Quando você lê, você já consegue entender. É que esse saco, essa palavra saco, representa o seu valor próprio, o seu significado próprio. Sentido próprio. É um receptáculo. Pode ser de plástico, no caso de ração. Letra E. Esse saco é grande demais para os meus produtos. Também está falando do sentido real, do seu sentido próprio. A representatividade da coisa tal qual ela é, tal qual ela assume no mundo. Tá bom? Sentido próprio. Significado 1. Vamos para a próxima questão. Classifique, olha o que você vai fazer. Classifique o sentido que assume as palavras destacadas em sentido próprio ou sentido figurado. Você vai escrever. A palavra que está destacada aí na primeira frase, ela assume um sentido próprio ou um sentido figurado. Vamos lá. Nem li. O pavão é um arco-íris de plumas. Quem foi que disse isso? Rubem Braga. Ele disse: o pavão é um arco-íris de pluma. Ele quis dizer que o pavão é um arco-íris, literalmente? Não, ele só fez referência à questão das cores, que por ser colorido, ter várias penas coloridas e tal, ele se referiu de forma poética ao pavão. Ele comparou o pavão com o arco-íris. Disse que o pavão é um arco-íris, só que é um arco-íris de plumas. Bem legal essa adequação, mas não foi. A palavra arco-íris aí não assume um sentido próprio, não assume o sentido real, não representa o arco-íris em si, a coisa que é. Não, é só uma forma poética de dar uma qualidade ao pavão. Então, é um sentido figurado. Você acertou? Então, vamos comigo. Vamos continuar. Venha ver o arco-íris. E agora? Arco-íris aí, ele representa qual é o sentido que ele assume? É o sentido próprio ou o sentido figurado? Sentido real, literal ou simbólico, figurado? Bem, gente, estou te convidando aqui para você ver o arco-íris. É o sentido literal, é o real, ver literalmente o arco-íris no céu. Para você contemplar a coisa tal qual ela está ali representada ali no céu. Então, o sentido aí é o sentido próprio, tá bom? Me deixe, sim, meu grão de amor. Foi quem fez aí, isso aí, Marisa Monte e Carlinhos Brau. É um trecho, um pedaço da música, né? Me deixe, sim, meu grão de amor. Um grão. Grão aí, amor, tem grão? É grão? Existe os grãos de amor? Você colhe os grãozinhos de amor? Não, gente. A palavra grão aí veio no sentido simbólico, né? No sentido representativo, num contexto que vai representar algo no sentido figurado. Pronto. Grão de amor não existe, mas ele veio representar a quantidade, o tamanho, né? O pequeno. Como grão é coisa pequena, então ele veio falar que o amor desta pessoa, por ele, é o meu pequenino, meu minúsculo amor. Enfim, a palavra grão assume aí um sentido figurado. Você acertou? Parabéns. E agora, a palavra grão assume que sentido nesta última frase? Leia aí comigo. É necessário incluir grãos em uma alimentação balanceada. Agora, grãos aí assume sim o seu sentido real, o seu sentido literal, o sentido tal qual representa a coisa no mundo. Grãos é muito importante numa alimentação balanceada. É sim importante para você incluir, literalmente pode ser grão de que for. Aqui a importância é referir-se a grãos.
no seu sentido real, no seu sentido próprio. Tudo bem? Então vamos lá. Mais uma. Que sentido assume? Agora eu vou te perguntar, eu quero que você responda daí, que eu vou te ouvir daqui. Que sentido assume a palavra graça na frase abaixo? Vamos ler a frase? Quer ler comigo? Então leia comigo. Leia comigo, tá? Meu maior sonho é ser cantora. Não, não é o meu sonho não, é que é só um exemplo. Eu estou lendo aqui o sonho de alguém, deve ser o seu aí que está lendo junto comigo. Enfim, a palavra sonho está destacada. Valei-me, eu falei para vocês que a palavra era a palavra graça. Não é, gente, pelo amor de Deus. É a palavra que está destacada, é sonho. Então, esse sonho significa o quê? Ato ou efeito de sonhar, né? De reunir pensamentos na mente, ideias, etc. Que aparecem no decorrer do sonho? Não. Esse sonho aí, eu tenho um sonho de ser cantora. É um desejo, uma vontade, é um anseio permanente. É doce? Significa doce? Bolinhos redondos com recheio cremoso? Não. É um anseio, vontade permanente, viva e constante. É isso. Uma vontade permanente, viva, constante de ser cantora. Eu tenho esse sonho. Eu não. Deve ser você. Enfim, marque a correta, tá bom? A última alternativa. Então vamos lá. Próximo. A palavra aí, gente, pelo amor de Deus, é a palavra sonho. O erro foi meu, eu assumo, tá? Mas estou aqui e eu estou atenta. Se você também estiver atento, você observou isso também. Leiamos a frase juntos. Por favor, leia comigo. Comprei um sonho delicioso. Que sonho é esse? Essa palavra sonho assume que sentido nesta frase? Que sentido é esse? A gente pode comprar um sonho. Alguém dorme e sonha por você, você vai lá e compra aquele sonho. Eu posso comprar o desejo de realizar, de ser cantora. Não sei. Vai depender, né? Mas é delicioso. Significa dizer que eu comi, ou eu vou comer, né? Então, é algo de comer. Este sonho, gente, é um doce da padaria. É um bolinho redondo com recheio cremoso, tá bom? Então, marque aí a alternativa, a segunda, do meio, tá bom? Se você estiver acompanhando, você deve ter acertado. Próxima palavra é a palavra, ainda estamos nos referindo à palavra sonho, pelo amor de Deus. Parecia real, mas tudo não passou de um sonho. Este sonho aí já é o sonho da padaria? O sonho da padaria é real. Você compra, come, ou você compra e dá para alguém comer. Isso acontece de verdade. É um anseio, uma vontade permanente de conseguir, de ter, de ser alguma coisa? Não. Este sonho é um ato ou efeito de sonhar, que é a questão de reunir pensamentos, ideias, né? É coisa da nossa mente que aparece no decorrer do sonho, tá? Do sono, quando você está dormindo. Este aí é o sono. Parecia real, mas tudo não passou de sonhar, algo que não é real quando você está sonhando, tá bom? Então, relacione a coluna de acordo com o significado que assume a palavra pedra em cada frase. Tá aí a palavra pedra. Trouxe para vocês 4 significados dela. Ela tinha um coração de pedra, é a frase 1. O que significa isso? Pedra aí assume o sentido de... Ela tinha um coração duro, rígido, um coração frio, né? Pode ser até perverso também. Então, onde está esse sentido, esse significado dessa palavra que ela assumiu aí? Está ali, na segunda opção. Você vai colocar o número 1, porque se refere à frase 1. Então, temos a frase 2. Ela é uma pedra no meu sapato. Que essa pedra, essa palavra pedra, significa o quê? Um empecilho, um impedimento, algo que está impedindo no meu sapato? Essa outra já foi, né, marcada.
incômodo ou um fragmento de rocha, literalmente, sentido real, o próprio? Não, ela assume aí o sentido de incômodo, né? Algo que está me incomodando. Ela é uma pedra no meu sapato, ou está me atrapalhando alguma coisa, tá? Então você vai colocar o número 2 aí no significado que assume a palavra pedra da frase 2. Frase 3. Construir um muro de pedra. Agora aí sim, esta palavra pedra assume o seu sentido literal, real, próprio, representando a coisa como ela é. Então eu coloquei como se fosse um fragmento de rocha, algo assim do tipo, tá? Vai colocar o número 3. E 4, meus planos não deram certo, pois tinha uma pedra no meio do caminho. Será que tinha literalmente uma pedra ali colocada lá no meio do caminho, que por isso que meus planos não deram certo? O que tem a ver os meus planos dar certo e tem uma pedra no meio do caminho? Nada. Você tem que ter na sua mente a questão, a atenção para a interpretação. É interpretação, gente. Meus planos não deram certo, pois porque tinha uma pedra no meio do caminho. Quando a gente fala assim, significa dizer que tinha um empecilho ou um impedimento, algo que atrapalhou que os meus planos dessem certo, ok? Eu coloco o número 4 aí no sentido em que ela assume. Pois bem, que agora vamos ver que sentido assume a palavra pão em cada frase. Bom, respectivamente, meu avô era um pão na juventude. Ó, será que ele era um pão mesmo? Pão de sal, pão de queijo, que pão? Não, meu avô, eu não posso ser originado aí, não posso ter antecedentes de um pão. Não posso ter nascido de um pão, jamais. Então é um sentido figurado, tá? Que significa o quê? Significa que meu avô era na gíria de vocês, era um gato, né? Era bonito, bem apanhado, charmoso. Então, se é um sentido figurado, a gente já vai descartar a letra A e a letra C, que traz aí, de primeira instância, o sentido real, e não é. Sentido figurado. Dona Inês faz um pão salgado delicioso. Já o segundo pão aí já é o sentido real, né? O sentido próprio, que traz claramente a mensagem, é transmitida claramente de forma objetiva e direta, sem você precisar interpretar. Já está dizendo que Dona Inês faz um pão salgado. Pronto. Então, a alternativa correta é B, sentido figurado. Primeiro pão, charmoso, bonito. E o último pão, real, um alimento, massa, tá bom? Então, pega o seu livro de fluência e coloque aí no texto. Vamos ler, página 114. Vamos ler o texto Galo de Campina. E você já vai lembrar que você tem que se atentar para a questão da compreensão, levando em conta, né, respeitando os sinais de pontuação existentes nesse texto, tá? Então, bora lá. Para você compreender, você tem que fazer tudo isso que eu te falei, tá bom? Respeite os sinais de pontuação e leia com entonação. Depois disso, envie o seu áudio para o seu professor, que já está esperando. Galo de Campina. O galo de Campina é conhecido na Amazônia por tangará. O galo de Campina pertence à família do cardeal. As penas do galo de Campina são escuras. A cabeça e o pescoço são vermelhos. O galo de Campina se alimenta de sementes, frutinhas e insetos. O galo de Campina vive em bandos. Os bandos vivem nas caatingas do Nordeste e no Brasil Central. O currupião também vive nessas caatingas. Os dois são considerados as mais belas aves da região. O galo de Campina não canta quando está preso na gaiola. Ele só canta em liberdade. Ele só canta numa certa época do ano e de manhã bem cedinho. Em Alagoas, ele tem fama de cantor. Lá, ele é treinado e vendido a preços muito elevados. Prontinho, bora para a atividade, pegue seu livro C
coloque na página 183, rapidinho, que eu já te pedi para você deixar pronto. Assim que eu encerrei a aula anterior, já te pedi para você deixar só no ponto. Coloque na página 183, desça até a questão 13, no bloco ao pé da letra. Certinho? Você vai escrever o sentido que assume essas palavras, né, ou essas expressões aí. Vai dizer o que quer dizer tomar a palavra. O que quer dizer tomar a palavra? Significa dizer que é a sua vez de falar, né? Aí você é quem vai falar do seu jeito, explicar. Dar a palavra. Dar a vez de falar para outra pessoa. Ter a palavra de alguém é confiar no que alguém lhe prometeu, né? Medir as palavras, tomar cuidado com o que você vai falar. Tirar a palavra da boca de alguém. O que significa? É quando alguém está se comunicando, se expressando, você completar a frase ou ajudar essa pessoa a falar alguma coisa que ela estava tentando, mas não conseguia. Então, você tirou as palavras da boca dela, você ajudou. Enfim, estar com a palavra na ponta da língua é quando você está tentando falar alguma coisa e está na sua mente, mas você não consegue dizer. Está com a palavra na ponta da língua. E aí, de repente, ela vai, né? Mas você vai explicar o sentido que assume aí, o significado, tá bom? Da sua forma, da sua maneira, direitinho, no caderno. Bem, para bom entendedor, meia palavra basta. Para quem compreende aquela situação, já conhece aquele contexto, eu não preciso completar a minha mensagem, que a pessoa já vai me compreender. Mas fere a má palavra que espada afiada. Essa questão de quis dizer, né, que se você ofende alguém com palavras, dói muito mais. Quer dizer que dói muito mais do que uma faca. Claro que não, né? Com uma faca afiada, mas as palavras machucam. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Significa que a palavra tem um valor, tem até um valor bem alto, mas às vezes, em certos momentos, você tem que se calar. O silêncio vale muito mais, tá? Para evitar a fadiga. Pedir a palavra é pedir a vez para falar. Cumprir com a palavra é você cumprir o que você prometeu, né? Ser uma pessoa de palavra, ser uma pessoa honesta, que cumpre com seus compromissos, que honra, né, os seus compromissos, a sua palavra, né? Suas promessas. Enfim, ficar sem palavras é não saber o que dizer, estar sem reação. Pois bem, eu te agradeço pela sua companhia, pela sua compreensão, pelo seu esforço diário, pela sua atenção e por você estar nos acompanhando todos os dias e devolvendo as suas atividades para o seu professor, para a sua professora, porque isso é muito importante, não só para a gente que faz um trabalho todo especial para vocês, mas para você também. Então, muito obrigada pela atenção, até a próxima aula. Olá, gente, tudo bem? Salve, salve! Estamos aqui para mais uma aula de História do 4º ano. E você que está aí do outro lado, sempre faço questão de lembrar. Se você perdeu alguma aula, pede lá o link, ou então vai lá no Mob Família. Muitas vezes os professores colocam lá os links para vocês poderem assistir as aulas, porque, sobretudo as aulas de Geografia e História, elas são sequenciadas. E a aula de História, sobretudo, porque é sequenciada. É um assunto seguindo o outro. Então, se você perde uma aula, isso pode complicar depois seu entendimento na aula seguinte, tá bom? Então, gente, duas perguntinhas básicas. Na sua sala de aula, você imagina que tem alguém que veio de outro lugar, de uma cidade, ou veio da zona rural, ou veio de outro estado? Nas minhas turmas tem.
E na turma de vocês, tem algum colega que veio, sei lá da região sudeste, da região sul, aqui do Maranhão, ou de outro município aqui do estado do Piauí? Se tiver, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, me acompanha. Olha só, para a gente poder começar, o tema da nossa aula de hoje é Piauí, História das Organizações Populacionais. Na verdade, esse tema a gente continuou na aula passada, só que é um tema em sequência. Por isso que eu digo, é bom que você assista todas as aulas, porque elas são sequenciadas. O que eu digo com sequenciadas? Um conteúdo complementa o outro, ok? Então essa imagem aí, você está vendo pessoas, fluxo de pessoas aqui de Teresina. Essas imagens que vocês estão vendo aí na tela, elas são imagens de pessoas de piauienses, teresinenses, aqui do estado do Piauí, ok? Isso aí é no calçadão ali do centro da cidade. A nossa habilidade de hoje, analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Percebe aí que fluxos populacionais está destacado? Exatamente, destacado porque a gente vai falar sobre isso. Professor, o que é fluxo? Tem a ver com refluxo? Não. Refluxo é uma coisa, fluxo é outra coisa. Fluxo significa movimento, quantidade, pessoas, né? A gente diz assim, fluxo de água, então é a grande intensidade de água. Fluxo de vento, grande densidade de vento. Fluxo de pessoas são pessoas que vão e vêm, geralmente de um lugar para o outro. Isso acontece até na nossa casa. Por exemplo, quando você tem uma família muito grande, a gente pode dizer assim, né? Nessa casa existe um fluxo muito grande de pessoas, ou seja, pessoas indo e vindo naquela mesma residência. No caso aqui, fluxo populacional significa pessoas se deslocando de um local para outro, ok? Temática nossa de hoje, fluxos populacionais, que é o que a gente vai, sobretudo, falar. E aí eu queria que vocês atentassem para essa imagem que está aí do lado, certo? Imigrantes chegando na cidade de São Paulo em 1950. Bom, em 1950, gente, foi quando aconteceu o que a gente chama de boom, né? Ou seja, grande quantidade de pessoas, de famílias vindo de outros países para vir aventurar ou conseguir melhores condições de vida aqui no Brasil. E os grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, foram exatamente as cidades que mais receberam essas pessoas que a gente chama de imigrantes, ok? Então, fluxo populacional, vamos lá, vamos tentar descobrir o que é isso, tá bom? E me acompanha aí comigo. É o tráfego de pessoas internamente ou externamente, de país a país, estado a estado e cidade a cidade. Exemplo, imigração e migração. Professor Jota, mas qual é a diferença entre emigrar e imigrar? Ó, vamos supor, digamos que você saia daqui de Teresina, você mora aqui na cidade de Teresina, e vai para a cidade do Maranhão, que fica aqui do lado. Isso é migrar, porque você está saindo de um local do seu país, dentro do seu país, e indo apenas para outro estado. Isso é migrar, é migração, tá bom? Pessoas que saem, por exemplo, do interior, da zona rural, e vêm morar aqui na cidade de Teresina. Isso é migrar. Imigração é quando uma pessoa, você de repente, sai com sua família para morar, por exemplo, na Europa, em países da Europa. Isso é imigrar. Imigrar e migrar. São coisas diferentes, ok? E quando ele fala em tráfego, é exatamente esse fluxo, ou seja, as pessoas indo e voltando. Porque o fluxo populacional, as pessoas podem sair do seu lugar, como por exemplo aqui na década de 50, 60 e 70, né? Muitas pessoas saindo aqui do Nordeste para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, a região sul, e depois agora eles estão fazendo o inverso. Estão voltando para cá porque as coisas lá não estão muito boas não, né? Quer dizer, então é isso que está acontecendo, ok? Vamos lá. Quais são os principais fluxos populacionais? É uma pergunta básica que a gente faz. Então vamos lá. Primeiro, natalidade. Natalidade tem a ver, gente, com nascimento.
Segundo, mortalidade, já é o contrário. Enquanto natalidade é nascimento, mortalidade é a grande quantidade de pessoas que vêm a óbito, ou seja, falecem, morrem, ok? E depois, movimentos migratórios, ok? Então, esses aí são os principais tipos de fluxos populacionais, ok? Vamos ver cada um agora? Vamos lá. Natalidade. Natalidade, como eu disse, tem a ver com nascimento de pessoas. É a relação entre o número de nascidos vivos num determinado período e o total da população residente em um local. Então vamos imaginar o seguinte, nós estamos em 2020, tá? 2020, quando chegar no final do ano, o governo federal, através de um instituto chamado IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz uma pesquisa do início de janeiro de 2020 a dezembro, final de dezembro de, digamos, 2020. Ele vai fazer uma pesquisa qual é a quantidade de nascidos vivos, pessoas que nasceram vivas. Porque, é claro, a gente tem muitas pessoas, né, muitos bebês que nascem, alguma complicação, nascem mortos. Então, nascidos vivos. Aí eles fazem uma comparação, ok? Em relação 2020, como por exemplo 2019. Então, será que nasceu mais gente em 2020 do que em 2019? Então, isso é a relação que ele faz aí. Esse valor é calculado para cada mil pessoas. Então, digamos que em 2020 nasceram 20 mil pessoas a mais. Estou chutando, 20 mil. Então, essa é a proporção. 2019 foram quantos? 18 mil? Então, a gente percebe que aí houve uma elevação em 2020. É claro que isso está sendo o contrário hoje, né? As pessoas estão nascendo menos porque os casais estão tendo menos filhos. Isso é uma consequência até da nossa sociedade hoje globalizada. Então, aí você está vendo essa seta? Essa seta, ela está o quê? Ela está apontando o crescimento, ok? O crescimento que houve no Brasil da década de 30 até a década agora do século 21, beleza? Crescimento populacional. Fatores que levaram a população do Brasil a crescer. Estou falando do Brasil. Nos países desenvolvidos, o crescimento populacional vem ocorrendo de forma lenta e gradual. Quando ele fala lenta, quando eu falo aqui lenta e gradual, é porque vem de uma certa lentidão, não é tão rápido, mas de forma bem gradual, ou seja, de uma forma limitada. Nos países em desenvolvimento, o crescimento pós-Segunda Guerra ocorreu de forma acelerada, ok? De forma acelerada. Então, de 1914 até 19, a gente percebe que foi o tempo da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe aí o desenvolvimento do crescimento após a Segunda Guerra Mundial, até porque a Segunda Guerra Mundial matou muita gente. Devido a campanhas de saúde pública e de vacinação que reduziram espetacularmente as doenças e a mortalidade infantil. Então vamos pensar o seguinte, quando há um grande investimento em saneamento básico, saúde, melhores condições de vida, as pessoas começam, a crescer. Ou seja, o índice de natalidade começa a aumentar. Isso foi o que aconteceu, estou falando aí do contexto histórico, né? A partir do término da Segunda Guerra Mundial. Bom, e aí eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês sobre as taxas de crescimento populacional, ok? Tirado lá do IBGE, ok? Então você percebe aí, ó, 2013 a 2019, nós temos um período aí, de 2013 a 2019, a taxa de crescimento populacional. Então vamos lá, começa lá de 0,86, aí vai diminuindo, 0,83, 0,80, até chegar em 2016, 2017, a 0,77. Depois, ele tem um crescimento, ele aumenta. De 2017 a 2018, 0,82, isso significa dizer que as pessoas, as famílias, passaram a ter mais filhos, e depois, de 2018 a 2019, novamente, ele
essa taxa de crescimento populacional diminui, mas não chega ao índice de 0,77 lá em 2016, 2017. Entendeu? Então deu para entender, né? Você tem esse fluxo populacional, ele aumenta e diminui, né? E aí as variáveis, as consequências são diversas, que não dá aqui para a gente poder discutir isso. Bom, tá vendo aí, gente, que coisinha bacana? Vamos falar agora sobre mortalidade. E eu coloquei exatamente essa foto das perninhas aí de um bebê, porque exatamente está relacionada à questão do número de óbitos, de fetos e de bebês, beleza? Então vamos lá. Taxa bruta, vamos voltar lá. Taxa, nós estamos falando agora sobre fluxo populacional, quais são os tipos? Mortalidade. Nós falamos inicialmente de natalidade. Agora vamos falar de mortalidade. E na sequência, a gente vai falar sobre a questão das migrações. Então vamos lá. A taxa bruta ou coeficiente de mortalidade é obtida dividindo-se o número total de óbitos de uma região por toda a população residente, certo? Então vamos lá. O Teresina, ela tem em média hoje 895 mil habitantes, ok? Certo? Então, se você pegar que houve em Teresina, eu estou chutando, digamos, sei lá, 2.000 óbitos. Então você pega, divide esse valor pelo número da população. Qual é o número? 895. Aí você tem o índice de mortalidade resultante aqui na capital Teresina, tá bom? Isso é matemática, viu? Mas é também geografia, ok? Isso é bom a gente fazer esse cálculo para a gente poder ir treinando e saber como é que funciona esses índices calculados pelos institutos de pesquisa, como no caso do IBGE. São calculados tomando-se o número de óbitos numa categoria de sexo ou idade ao longo de um ano, dividido pela população dessa categoria residente na área no meio do ano e multiplicando-se o resultado por 1.000. Isso é uma conta não tão fácil, mas não tão complexa, ok? Que não dá para a gente fazer aqui agora. O que é importante você entender é o seguinte: fluxo populacional, quando se fala em mortalidade, tem a ver com o número de pessoas que vieram a óbito, ou seja, faleceram, morreram, com o número de pessoas que estão vivas. Então é feito um paralelo, é feito um cálculo para se saber se houve mais gente que nasceu ou mais gente que morreu, ok? Bom, taxa de mortalidade na infância, um outro gráfico que a gente tem aí. Taxa de mortalidade infantil no Brasil de 2000 a 2016. Se você perceber, pega lá 2000, olha aí, pega 2000. O ano 2000 está em azul. Significa dizer que houve um boom, né? Um crescimento, 30,1. Aí 2003 já está em vermelho, ele já diminuiu. 2005 continua diminuindo, 2007, 2009 e quando chega lá 2015 é o índice menor da taxa de mortalidade infantil. E quando dá em 2016, eleva-se. A pergunta que a gente faz é, por quê? Porque em 2016 a taxa de mortalidade infantil aumentou. Claro que não atingiu o mesmo índice lá de 2000, do ano 2000, mas aumentou. Isso não é bom. Então por quê? Tá? Isso é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer para a gente poder ir atrás das causas, para a gente poder entender como é que se dá e quais são as consequências desse índice de mortalidade infantil, tanto as causas como as consequências, ok? Mas não vou entrar nessa história porque depois a gente pode até comentar isso na aula seguinte. Vamos lá. Mortalidade infantil em queda. É outro gráfico que eu trouxe para vocês verem como é bom a gente fazer esse comparativo. Então aí você tem um quadro comparativo de mortalidade infantil no Brasil de 2000 a 2015. Esse aqui era de 2000 a 2016, tá? Então agora eu estou mostrando de 2000 a 2015. Então vamos lá. Em 2000 nós estamos lá, 29,02, sendo que a taxa maior é 30, tá bem no gráfico, tá bom? E aí você vê em 2000, 2001, 2002, quando chega lá em 2015, esse índice cai, ele cai de 29,02 lá em 2000 para
13,82. Isso é bom? É. Significa dizer que o índice de mortalidade infantil diminuiu. Então, você, de certa forma, pode ser que os governos tenham investido mais em saúde pública, sobretudo das crianças, e isso pode ter acarretado esse índice, né, de menos mortes de crianças, ok? Bom, e aí eu trouxe um quadro, não poderia deixar de trazer um quadro de mortes, que a gente está falando em mortalidade, como um dos tipos de fluxo populacional de Covid-19, tá? Então eu peguei esse gráfico aí, que é um quadro comparativo de mortalidade infantil, de mortalidade pela Covid-19 no Brasil, tá? Então é bem atual. Então pega lá, nós temos aí uma proporção na vertical de 0 a 1.400. E você tem de 2000, tá? 2020, tá bom? Então vamos lá. Aí você pega lá, ó, quais são as fontes aí? Porque a gente sempre tem que apontar as fontes. Secretaria Estadual de Saúde e Portal da Transparência do Registro Civil e Catalogação Brasil IU, tá? Então vamos lá. Se você pegar em azul, as tarjazinhas, né? As faixas que estão em azul, são mortes por Covid-19 segundo informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde. E os gráficozinhos, né? As faixazinhas em vermelho são as mortes por suspeita ou confirmação de Covid-19 segundo os cartórios. Olha só a proporção, a diferença, né? Tá vendo a diferença? Significa dizer o quê? Que as informações repassadas pela Secretaria de Saúde sobre mortes de Covid-19 não são as mesmas repassadas pelos cartórios. Professor Jota, mas por que acontece isso? Bom, vários motivos. Pode ser que o cartório não tenha informado para as Secretarias Estaduais de Saúde, né? Ou pode ser que também as Secretarias Estaduais de Saúde estejam mais adiantadas ou menos adiantadas em relação à questão das informações repassadas, ok? Então, pode ser isso, ou seja, as informações que chegam sobre mortes de Covid provocadas pela Covid-19 das Secretarias Estaduais de Saúde demorem para chegar essas informações dos cartórios, ok? Então, pode ser que aconteça isso, ok? Mas é só para você ver o número real, ou seja, o número que está nos cartórios, ele é muito maior do que o que está sendo informado pelas Secretarias Estaduais de Saúde. E aí você tem um outro quadro sobre a taxa de mortalidade infantil no mundo. Nós vimos no Brasil, agora vamos ver no mundo. Olha só. Quais são as principais causas de mortalidade no Brasil? Então você tem lá doenças cardiovasculares, que são as principais, ou seja, a pessoa tem um problema cardíaco, câncer, doenças respiratórias, infecções vias aéreas, né, inferiores, demência, né, por exemplo, mal de Alzheimer é um tipo de demência, doenças digestivas, doenças provocadas, né, no caso da diarreia, diabetes e doenças do fígado. Então, se eu perguntasse para vocês, quais são as principais doenças que causam maior número de mortes no mundo? Quais são? Doenças cardíacas, ok? O velho AVC, o velho derrame, que pode provocar isso, ok? Quando a gente fala doença cardíaca, é a doença do coração. Quando eu falo em AVC, é porque a pessoa pode ter um acidente vascular cerebral e isso pode acarretar também inúmeros problemas em relação à questão do coração da pessoa. Mas é ciência, tá bom? Vamos lá. Perguntem lá ao professor de ciência ou à professora de ciência de vocês que ela vai explicar melhor isso aí. Continuando. As 10 principais causas de morte no Brasil em 2018. Vamos ver se é parecido com as causas de mortes no mundo? Então vamos lá. Doenças do aparelho circulatório, AVC, por exemplo, né? Cardíaco, coração, tumores, doenças do aparelho respiratório, causas externas de mortalidade, de morbidade e mortalidade. A gente está falando muito na Covid, fala muito assim, pessoas que têm comorbidade.
doenças endócrinas, nutricionais, sintomas, sinais e achados anormais, doença do aparelho digestivo, doenças infecciosas e parasitárias, doença do aparelho genital, geniturinário, né? E doença do sistema nervoso, ok? Então essas são as principais causas de mortes de pessoas aqui no Brasil. Bom, vamos falar agora dos movimentos migratórios. Nós falamos sobre natalidade, mortalidade, e agora vamos falar sobre o último, que são os movimentos migratórios, ok? Essa imagem aí representa pessoas vindo de outros países aqui para o Brasil. E aí eu trouxe uma música do Luiz Gonzaga, junto com um comediante chamado Patativa do Assaré, que é muito bom, certo? Ele é muito grande, essa poesia, mas eu trouxe alguns trechos para a gente poder analisar. Então acompanha comigo e diz assim, ó. Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós? Meu Deus, assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste e da fome feroz. Ai, ai, ai. A 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença na pedra de sal. Agora pensando, ele segue outra trilha, chamando a família, começa a dizer: eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer. Nós vamos a São Paulo que a coisa está feia, por terras alheias nós vamos vagar. Em um caminhão ele joga a família, chegou o triste dia, já vai viajar. O carro já corre no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Bom, se você pegar e analisar, essa poesia aqui é uma música, certo? Eu não vou cantar aqui porque minha voz não é tão boa, mas eu canto bem, tá? Tá bom. Mas é uma música cantada pelo Luiz Gonzaga, que fala sobre o sofrimento do nordestino devido à questão da seca e a saída dele para os grandes centros, como no caso aqui São Paulo. Ok? Tudo bem aí? Acompanhou direitinho? Procura lá na internet, vai lá no YouTube, procura lá Triste Partida que você vai ouvir a música do Luiz Gonzaga. Tá aí uma dica boa. Vai lá e procura isso, tá bom? Depois da aula. Vamos lá. O fluxo migratório é uma maneira que as pessoas acham de tentar uma nova vida em outro país ou até mesmo em outro continente. Os motivos das migrações podem ser por causa de catástrofes ambientais, que é o que acontece muito aqui no mundo, falta de trabalho, desastres naturais ou por causa da atual situação do país. Por exemplo, esses 2 anos a gente tem muito fluxo de pessoas saindo dos seus países por causa das guerras, que é um outro motivo também. Entrando na Europa e também aqui no Brasil, né? Vindo de lá para cá, tentando entrar nos Estados Unidos. Alguns países aceitam, outros não. Isso é que a gente chama de fluxo migratório de pessoas vindo, né, tentar a vida por causa do sofrimento da guerra. E aí você tem uma imagem dos imigrantes japoneses no Porto de Santos, em São Paulo, chegando em 1908. Beleza? Bom, gente, esse mapa ele é bem interessante porque ele representa a quantidade de imigrantes, que está em preto aí, ó. A palavra imigrante está em preto. Então você olha para o mapa, vê o que está lá preto, né? Os números em preto. E o que está em vermelho, que é emigrante. Então você vai lá no vermelho no mapa. Automaticamente você já mata logo. A informação significa dizer o quê? Imigrante é o que está lá em preto. Então vamos lá pegar da região norte. Quantidade de imigrantes. O que é imigrante? Quem entra em um país para se instalar e viver, ou seja, aquele que imigra, sai de um país para ir morar em outro país. Então você tem lá na região norte 184.634. E emigrante, 219.793. E aí você tem, ó, nas 5 regiões, região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. Percebe que na região nordeste é onde aconteceu o maior índice de imigração, né? Tá vendo aí? É interessante isso, né? E em relação à região nordeste. E na região sudeste foi o boom, né? Ou seja, é a cidade em que teve o maior número de pessoas vindo lá para essas cidades do sudeste, tá bom? Os principais efeitos dos fluxos populacionais. Aumento populacional nas áreas de atração e diminuição das zonas de reclusão, gerando consequências no mercado de trabalho e afim.
Gente, essa imagem ela é bem significativa, certo? Isso é a imagem da cidade de São Paulo. Você tem aí do lado grandes fluxos de pessoas vivendo em que a gente chama lá de favelas, e do outro lado você tem pessoas vivendo em condomínios. Por quê? Essas pessoas que foram para as favelas é porque não tinham lugar onde morar. É simples, se você tem um local onde só cabe 100, como é que você pode colocar 200? Não dá, certo? Então fica complicado. E aí, ó, tem o nosso desafio de casa, que é bem interessante, certo? E eu vou voltar depois lá para explicar como é que vai ser o desafio. Ele está lá no livro de vocês, no livro Apis, tá bom? Na página 25, são as questões 1 e 2. Mas antes, deixa eu voltar bem aqui, tá? Para vocês verem como é interessante. Olha aqui. Aposto que na cabeça de vocês deve estar pensando assim, imigrante e migrante. Ah, mas é basicamente a mesma coisa, só muda uma letra. Gente, mas é exatamente isso. A letra que muda, ela muda o sentido e o conceito do termo, tá bom? Então, imigrante é in mais migrante, porque eu tinha esquecido de falar isso. In, interno. Emigrante, e mais migrante. É como se fosse externo. Então, imigrante é quem entra em um país para se instalar e viver. Ou seja, aquele que migra. Então vamos pegar aqui no Brasil. Japoneses, italianos e agora os chineses, né, que estão vindo de lá da China para cá. Pessoas turcas, você tem ingleses, nesses grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro. Você tem, por exemplo, lá em São Paulo, a Moca, que basicamente é formada por italianos. Aqui em Teresina já está acontecendo isso. A gente já percebe muitas pessoas vindo de fora, sobretudo da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e os chineses se instalando aqui, né? Quem nunca comeu aí um pastelzinho de uma lanchonete chinesa, então pode ir lá no centro da cidade que está lotado lá de lanchonetes dos chineses, como também lojas. Então eles já vêm para cá para comercializar seus produtos. E emigrante é o que sai de um país para viver em outro, ou seja, aquele que imigra. Então se eu, por exemplo, eu sou JJ, saísse daqui para viver na Itália, eu seria o quê? Um imigrante ou um emigrante? Eu seria um emigrante, porque eu estou saindo do meu país para viver em outro país. Ok? Beleza aí? Tudo bem? Deu para entender direitinho, né? Então vamos voltar lá para o nosso desafio. Vamos falar mais sobre ele. Eu vou deixar vocês aí um pouquinho, vou deixar na tela, enquanto eu falo, vocês vão vendo aí, marcando logo a página do livro. Então, marca aí, livro Apis, que vocês têm, página 25, questões 1 e 2. E aí, depois que você fizer, compartilha com seus colegas pelas redes sociais, tá bom? Pelo WhatsApp. Faça aquela história que eu sempre coloco, ou seja, você compartilha com ele, ele compartilha com você. Beleza, gente? Isso é muito bom, porque você começa a perceber como é que funciona. E aí percebe também que o outro fez e você também. Qualquer coisa, coloca lá no MOB também, que seu professor pode, ou sua professora pode fazer uma correção. Tudo bem? Entre em contato com o seu professor, que ele pode orientar vocês. Então, desafio de casa, página 25, questões 1 e 2, compartilha lá com o seu colega. Tudo bem? Beleza, gente? Lembrando, saiu de casa, use máscara, tá bom? Tchau, tchau, e a gente se vê na próxima aula.